Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Rorato e hoje eu vou continuar com aquela série Refrescando a Memória. Em ano de eleições, precisamos refrescar a memória para não cometermos os mesmos erros de sempre. Então, vamos falar sobre o atual presidente, o Lula, que teve cerca de 26 procedimentos, que são ações penais, investigações ou inquéritos na Justiça, principalmente no âmbito da Operação Lava Jato, dos quais foi absolvido ou teve as condenações anuladas pelo Supremo Tribunal Federal ou os casos foram arquivados. As condenações nos casos do triplex do Guarujá e o sítio de Atibaia foram anuladas por incompetência do juiz e suspeição de Sérgio Moro. Os principais detalhes sobre os processos. Anulação das condenações. Em 2021, o Supremo Tribunal Federal anulou as condenações de Lula, restabelecendo seus direitos políticos. As decisões do Supremo Tribunal Federal. O entendimento foi de que a 13ª Vara de Curitiba, na qual atuava o ex-juiz Sérgio Moro, hoje senador, não era competente para julgar os casos do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia e também os casos do Instituto Lula, além de considerar Moro parcial. Resultados. Após as anulações, a maioria dos processos foi arquivada, foi o efeito cascata, o efeito dominó, como queiram, e teve a prescrição reconhecida ou foi encerrada, resultando na ausência de condenações ativas. E foram anuladas também, como eu já disse em outros vídeos aqui, também as provas. Uma busca no Jus Brasil mostra diversas citações, incluindo ações de denúncia, que fazem parte do histórico acumulado do indivíduo, ou seja, da folha corrida ou da capivara, como queiram. Atualmente, o ex-presidente não possui condenações vigentes que o impeçam de exercer o direito político. E ainda, o ex-presidente e atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva acumulou diversas acusações e processos, principalmente no âmbito da Lava Jato, totalizando mais de uma dezena de casos. Bom, aqui já estamos sendo repetitivos. O fato é que esse indivíduo, que já foi candidato 6 vezes a presidente da República, ele perdeu 3 e ganhou 3, perdeu para o Collor de Mello em 1989, perdeu já no primeiro turno para o Fernando Henrique em 1994, em 1998 perdeu para o Fernando Henrique também no primeiro turno. Aí as 3 vezes que ele ganhou, em 2002, 2006 e 2022, ele ganhou só no segundo turno e com a margem apertada. Enfim, esse indivíduo, agora que está liderando as pesquisas dos pré-candidatos, ele não deveria ser presidente, nenhuma vez, não deveria ter sido lá a partir de 2023 e não deveria ser agora e jamais deveria ser presidente. Pela própria folha corrida do indivíduo e pelo fato dele ser um indivíduo totalmente despreparado. Ele é mais um daqueles milhares de candidatos que não estudaram, não entraram para o exército, até quem entrou também não deveria ser candidato, vamos deixar isso bem claro, independente de ser sargento, do general, capitão, almirante ou brigadeiro. Esses indivíduos, incluindo aí os militares já citados, jamais deveriam ser presidentes. No caso do Lula lá, porque o cara só fez a 4ª série. E para administrar um país, a 10ª economia do mundo, o cara deveria ter feito no mínimo um curso superior. Não fez. Ele deveria ter, no mínimo, terminado o ensino fundamental. Não terminou. Da 1ª à 8ª série, da 1ª à 9ª série. Não terminou. Ele deveria ter feito, no mínimo, o ensino médio, que são 3 anos.
Não fez. Deveria ter feito pelo menos um curso de graduação, ainda que por correspondência, ainda que EAD. Não fez. Então, é totalmente despreparado o indivíduo. Eu não contrataria ele nem para subordinado meu, nem para auxiliar de escritório. Eu contrato gente para trabalhar desde 1900 e bolinha. E eu nunca contratei ninguém que tivesse, no mínimo, o ensino médio completo, só para ser auxiliar. Auxiliar de escritório, auxiliar de escrita fiscal, auxiliar contábil. Auxiliar contábil tem que ter o curso técnico em contabilidade. Auxiliar administrativo tem que ter o curso técnico equivalente ao ensino médio ou pós-médio de auxiliar administrativo. O cara fez a 4ª série só, aliás, nem sei se fez, né? Às vezes ele tá mentindo igual a Dilma mentiu que tinha lá pós-graduação na Universidade de Coimbra, e Coimbra nunca viu falar nela. Entendeu? Então, e aí o povo, os incautos de plantão, colocam o indivíduo, os desavisados, os fanáticos, os lunáticos, colocam o indivíduo na presidência. Aí no que deu? Vocês viram o tamanho da folha corrida do indivíduo, né? Então, agora vamos falar sobre a folha corrida do indivíduo. Já que eu falo tanto, vamos ver aqui o que a imprensa nos fornece no site de busca. Lidas todas as considerações e também proclamadas todas as minhas manifestações, vamos ver o que aqui uma relação dos 26 processos que ele teve, ou não necessariamente processos, mas inquéritos que ele respondeu, totalizando 26. Vamos ver o que virou processo de verdade. Só um minutinho que eu já acho aqui. Deixa eu botar o óculos que é mais fácil. Aí, como é que alguém pode achar que um indivíduo com esse histórico todo pode ser presidente do país? Não pode, pelo menos do meu ponto de vista. Respeito as opiniões em contrário, mas lamento também as opiniões em contrário. Deixa eu ver aqui, Aqui, ó, como eu estava lendo ali, interrompi para fazer meus comentários, o indivíduo, ele acumulou mais de uma dezena de processos, inclusive e principalmente no âmbito da Operação Lava Jato. No entanto, a partir de 2021, o Supremo Tribunal Federal, como eu já tinha dito antes, anulou as condenações do caso Triplex de Guarujá e também do sítio de Atibaia, reconhecendo a incompetência e parcialidade da 10ª Vara Federal de Curitiba, resultando no arquivamento ou absolvição desses processos e na absolvição em todos os demais processos. Abaixo está um resumo dos principais processos e investigações. O caso Triplex do Guarujá teve a condenação anulada. Acusado de corrupção e lavagem de dinheiro por reformas pagas pela OAS, pela construtora OAS. Condenado, preso, mas teve as condenações anuladas pelo Supremo Tribunal Federal. Esse texto aqui eu peguei do IA e ele é meio repetitivo, me desculpem por isso. O caso do sítio de Atibaia, ele também foi condenado e teve a condenação anulada. Ele foi acusado, nesse caso, de receber propina via reformas do sítio que ele frequentava. Teve ainda a condenação anulada e o caso arquivado do Instituto Lula. Investigado por suposta propina da Odebrecht para compra de um terreno para a sede do Instituto também. Doações ao Instituto Lula, também arquivado por alguma empreiteira. Foi acusado de receber propina disfarçada de doações ao Instituto Lula também.
O quadrilhão, no caso do quadrilhão do PT, também foi absolvido. Acusação de formação e organização criminosa. O caso das empreiteiras de Angola, arquivado. Suspeita de influência para a liberação de empréstimos do BNDES ao Odebrecht. Medida provisórias das montadoras, arquivado. Suspeita de receber propina para prorrogar incentivos fiscais. O caso dos caças Gripen também, aqueles aviões que a Embraer estava importando, a Força Aérea estava importando, também foi arquivado. Investigado por interferência na compra de caças suecos. Obstrução de justiça, denúncia da Odebrecht. Os próprios donos da Odebrecht denunciaram o indivíduo, eles tinham o nome dele numa planilha lá que pagava propina. Caso envolvendo a delação do ex-senador Delcídio de Amaral. A defesa de Lula, depois de toda essa folha corrida bonita, argumentou lawfare, ou seja, guerra jurídica e perseguição política em todos os casos, resultando em vitórias judiciais que encerraram as ações. Na verdade, não houveram vitórias judiciais e muito menos mérito da defesa do cara, até porque ele foi condenado em primeira, segunda e terceira instância. Aí no caso do triplex do Guarujá e também no caso do sítio de Odebrecht, do sítio de Atibaia, desculpa. É tanta informação que eu acabo misturando, desculpe. Então, só nesses dois casos o indivíduo tinha sido condenado a mais de 21 anos de cadeia. Ele ia, se fosse mantida essas condenações, depois eu vou gravar um vídeo só para dizer por que eu não voto no Sérgio Moro e os motivos. O Sérgio Moro é candidato a governador aqui do Paraná e está ganhando também aí, enquanto pré-candidato, as pesquisas de intenção de voto de braçada dos demais candidatos. Mas eu não voto nele. Eu tinha muito respeito por ele como juiz. Teoricamente estava fazendo um excelente trabalho. Mas enfim, depois eu falo sobre isso. E eu vou dizer exatamente por que eu não voto no Sérgio Moro, nem que ele venha morar no prédio que eu moro e seja candidato a síndico. Tá bom? É isso. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Lembrando que, como eu já disse, vou repetir a vida inteira, não voto no Lula. Eu não voto por todos esses motivos. E mesmo que ele não tivesse essa folha corrida desse tamanho, eu não votaria, porque ele só fez a 4ª série. E eu não coloco para me representar na portaria do prédio um cara que só fez 4ª série. Para ser porteiro do prédio aqui, tem que ter ensino médio, tá bom? É isso. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso, um abraço e tchau. Até mais.